Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu quero dar uma pausa um pouquinho aí no nosso assunto de Linux para falar de uma outra situação. Esse não é um canal sobre review, é um canal que a gente fala aqui sobre tecnologia da informação, mas eu acho importante também trazer um pouco dessa realidade de resolução de problemas. Então, eu como usuário estava com problemas de som aqui no meu estúdio, dá um pouco de eco, tem um pouco de ruído aqui também. Os meus próprios microfones que eu estava utilizando dão um pouco de ruído. Então eu quis trazer uma qualidade melhor aqui para o canal e fui buscar aí esse equipamentos que pudesse resolver o meu problema. Um dos equipamentos que eu achei é essa plaquinha de som profissional. Alguns chamam ela de mesinha de som, mas aqui na caixa diz que é uma placa de som. Então ela liga via USB no computador, né, e funciona como uma entrada de áudio, né, de alta qualidade. Então tu liga o microfone nele e nele tu liga via USB no computador para fazer a captação de áudio. Ele tem também, depois eu vou mostrar ali como ligar direto em caixa de som, esse tipo de coisa. E o microfone é profissional, um microfone condensador, para fazer a ligação dele com a plaquinha de som e aí sim mandar o som para o computador. Então, um microfone que ele faz uma captação mais profissional, uma captação mais limpa do som, né? E depois a plaquinha envia para o computador, transforma esse sinal em digital e manda isso para o computador. Esse é o microfone BM800. Essa plaquinha é a TI-1Q12. TI-1Q12 e microfone BM800. Beleza? Se você quer ver somente o review dessa plaquinha aqui, você vai para 2 minutos e 21 segundos. Se você quer o review somente do microfone, você vai para 11 minutos e 28 segundos. Se você quer ver o resultado final de como ficou os dois produtos trabalhando juntos, vai para 16 minutos. Então, galera, eu vou começar aqui pela plaquinha de som TI-1Q12. Vou abrir ela aqui. Então, na caixinha dela vem bastante informação, tem um diagrama aqui de como ligar as coisas, como que ela funciona, as especificações técnicas dela, os requisitos. Então, bastante informação. Dentro dela veio um manualzinho e a plaquinha em si e o cabo. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então aqui está já tirado da embalagem, então a plaquinha de som e o cabinho USB que veio para ligar no computador, que é o que energiza ela também. Se não for usar ela no computador, tu usa um cabo USB também para fazer a alimentação dela, tá? Para usar ela como alimentação de energia. Então ela tem duas entradas aqui. Você pode usar tanto o conector XLR quanto o conector P10. No caso, o microfone que eu comprei é o XLR. Então ele tem dois canais, né? Então você pode ligar, por exemplo, um microfone, um violão ou dois microfones, como você achar melhor. Uma coisa que é interessantíssimo aqui que ela vem também já tem o Phantom Power. Então esse microfone que eu estou utilizando aqui, microfone condensador, ele precisa de energia auxiliar. Então, quando você aperta esse botão aqui, ele vai mandar para o microfone 48 volts também. Então, isso vai dar energia para o microfone funcionar na potência máxima. Se for um microfone que não precise disso, aí não há necessidade de usar esse botão aqui. Daí, quando você aperta ele, as duas portas aqui recebem a Phantom Power, então você não precisa ter um equipamento à parte para isso. Isso é uma das coisas que me fez escolher essa mesinha especificamente. Porque se você comprar uma Phantom Power separadamente, você só vai poder usar uma e eu achei muito caro. Tá na faixa aí de 170 uma Phantom Power. Nessa plaquinha de som aqui, nessa mesinha, eu paguei R$ 80 na Amazon. Então tu vê, ó, por R$ 70 veio a mesa de som, a plaquinha de som,
mais 2 entradas Phantom Power, enquanto o pessoal só no Phantom Power está cobrando 170. Então, financeiramente, ela é muito boa. Vamos ver se ela vai resolver o meu problema de som. Então, e ela também aceita conexão P10 aqui também. Então, você quer ligar seu violão, sua guitarra P10, você pode ligar ela aqui. E o microfone, se for um microfone P10 também pode ligar ele aqui. Esse botãozinho aqui, ele aumenta em 10 decibéis o som que vem. Tu liga um violão, por exemplo, ali nessa porta, aperta esse botão, ele vai aumentar em 10 decibéis o volume que vem nele. Aqui também é uma entrada de microfone. Você pode ligar um microfone aqui também, só que daí ele não vai ter o Phantom Power, né? Então eu acho que ele é conexão P2, esse aqui. E daí ele não tem o Phantom Power. E você não pode usar daí os dois ao mesmo tempo, tá? Ou você usa esse aqui em cima, ou você usa esse aqui de baixo. Não dá para você usar, não é uma terceira porta. É uma desse canal aqui. Beleza? Aí esse botão aqui serve para ele unificar os canais. Então, se você pode utilizar ele tanto em canais separados, então você quer gravar, por exemplo, voz e violão, e gravar ele em canais separados, ele vai mandar para o computador o sinal separado para cada canal. Agora, se você vai usar essa plaquinha aqui numa festa e vai ligar aqui as caixas de som, vai mandar para a saída os dois canais misturados. Então não vai ser somente o canal direito, somente o canal esquerdo. Ele vai pegar toda a informação que está entrando aqui e vai mandar para as duas saídas que tiver. Então no computador ele vai gravar numa faixa só, como se fosse mono, e aqui nessas saídas de áudio, aí ele vai mandar o mesmo sinal para as duas saídas, para você ligar, por exemplo, duas caixas de som. Beleza? Aqui é o volume do canal 1 e do canal 2. Essas luzes aqui, a verde indica que tem sinal. Então, quando você liga o microfone, o instrumento, ele identifica que tem sinal aqui nessa, alguma coisa conectada nessa porta verdinha acende. E o vermelho indica se o som está estourando. Então, o vermelho não pode ficar, essas luzinhas vermelhas aqui não pode ficar acesos direto. Ela pode eventualmente dar uma piscada no vermelho, mas ela tem que ficar predominantemente apagada. Se ela está ficando muito vermelha, é porque o som está estourando demais. Então, ou você está falando muito alto, ou o volume aqui está muito alto. Aí aqui já é o volume geral de saída de som, né? Então é o volume das saídas aqui. Beleza? Aí também tem a questão do sinal, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e se está estourando ou não. Aqui é o volume do fone de ouvido, então você pode ter o retorno de fone de ouvido aqui. Então, por exemplo, você quer ter um retorno com 0 delay. Então, você está cantando, por exemplo, ou está gravando e quer ouvir a própria voz, você pode utilizar ele aqui, ele vai dar 0 delay. Beleza? E aqui que você ajusta o volume dele. Esse botão aqui, ele serve para tu ou somente carregar ele, usar ele somente como fonte de alimentação, ou para tu transferir dados também para o computador. Então, em um dos modos, ele vai somente carregar, somente como alimentação de energia, e o outro modo, ele vai, além de carregar, trocar dados com o computador. Depois eu vou testar certinho como é que esse botão aqui funciona. Esse botão aqui, ele serve para tu pegar só o som das entradas. Então, se ele tiver solto, né, levantado, ele vai pegar os sons que vêm dessas entradas aqui ou dessa entrada aqui. E se ele tiver apertado, aí ele vai mandar para saídas o som que vem do PC também. Então, se você tiver ligado via USB lá no computador, estiver tocando algum som lá no computador, ele vai captar esse som lá do computador e mandar para as caixinhas de som aqui também. Então, ele é útil, por exemplo, se você está tocando violão e tem algum acompanhamento no computador, um acompanhamento de bateria, alguma coisa assim, ou você está cantando e tem algum som de acompanhamento que você quer tocar no computador, aí você pode utilizar esse botão aqui para esse fim, para misturar os sons que vêm daqui com os sons que vêm lá do computador. E aqui ele tem duas saídas P10 para você ligar o direito e o esquerdo, caso você esteja usando ele em estéreo, ou duas saídas de som para você ligar em caixas, caso você esteja usando ele
com o sinal misturado, né, no caso em mono. Uma coisa extremamente importante aqui, quando você for ligar os equipamentos, tá? O Phantom Power tem que estar sempre desligado, então você liga ele, depois do teu microfone já está ligado ele aqui no XLR, tá? Nunca deixe o Phantom Power ligado e daí liga o teu microfone, você pode queimar ele, tá? Assim como os volumes, eles têm que estar todos no mínimo aqui quando você for ligar alguma coisa. Então vai ligar o microfones, põe o volume aqui no mínimo, vai ligar a caixa de som, deixa o volume main aqui no mínimo, vai ligar o monitor, deixa o volume no mínimo, depois que está tudo conectado, aí sim você liga e ajusta o som aqui como você que precisar, tá? Então fica essa dica aí também, galera. Sobre o tamanho dele, ele é pequeno, mas eu não achei ele tão pequenininho quanto o pessoal fala na internet, tá? Eu achei até ele pesadinho, talvez seja menos do que uma mesinha de som, alguma coisa assim, só que me surpreendeu a qualidade, tá? Ele é bem mais resistente do que eu imaginei que era pelas fotos, e ele é bem maior do que eu imaginei também. Então ele parece ser um equipamento. Sei que ele é baratinho, mas ele parece ter uma resistência muito boa, uma construção muito boa, tá, galera? Não parece ser, pelo menos ao toque e ao peso, ele não parece ser coisa ruim, tá? Beleza? Basicamente são esses recursos dele. Agora vamos ver ele funcionando. Então agora eu vou mostrar para vocês o microfone condensador, o BM800. Primeira coisa que eu queria falar a respeito é que em nenhum lugar da caixa ele fala o que, que ele é, tá? Então, ele diz aqui as informações dele, todo em inglês, diz que foi feito na China, né? Informações de transporte e tudo mais, para que, que ele serve, mas em nenhum lugar tem qualquer informação do modelo dele para saber nem se ele é original ou se ele é falsificado. Então, mas enfim, vamos descobrir. Então, abrir aqui a caixa. Ele vem aqui nos itens que eu já vou mostrar. Veio aqui algumas informações sobre ele em inglês. Veio o microfone em si, bonitinho, mas bem levinho, parece ser bem chumbreguinho. Também nele em nenhum momento tem qualquer informação de nome dele, para a gente saber qual que é o modelo mesmo, aí se a gente comprou um e não veio o outro. Veio uma almofadinha para colocar nele para dar uma abafada na questão de ruídos e principalmente no vento. E quando a gente fala, né, a gente fala soprando, pode-se por assim dizer, e se você falar muito alto ou muito perto do microfone, ele vai captar esse vento. Então a almofadinha serve também para isso. Ele veio com o apoio, né, com suporte para prender ele na mesa. Também suporte para prender ele na mesa, já vou abrir e mostrar. Parte de suporte também, não vou falar os nomes, tá, galera? Eu não sei essa parte. E mais uma peça aqui para colocar na frente para proteger de ruído e vento. Aí ele veio um cabo, numa ponta é o XLR para ligar no microfone e na outra ponta é um P2 para tu ligar ele no computador. Só que, galera, esse cabo aqui já de cara joga ele fora. Veio junto com o kit, mas não utilize ele, porque esse microfone, ele para funcionar bem, ele precisa ter o Phantom Power. Então ele precisa ter alimentação de energia. Então esse cabo que vem com ele aqui, ele não tem alimentação de energia. Então tu precisa conectar, usar um cabo que ele é XLR. Eu até comprei o cabo aqui. Então, ó, ele é macho e fêmea XLR. Então, esse aqui, esse cabo, consegue ligar ele numa mesa de som ou no Phantom Power e utilizar ele, que ele vai passar alimentação para o microfone, tá, galera? Agora, o cabo que vem originalmente com ele não faz isso. Então,
O pessoal reclama muito que o som fica muito baixo, mas é por causa disso, porque ele não tem energia suficiente para ele trabalhar, tá? Então, ó, ele veio com nesse kitzinho aqui, ele veio com esse suportezinho. O material parece ser bem firme, não parece ser de má qualidade, não. Claro, ele é simples, né? Mas ele não é tão chumbrega quanto eu imaginei que ele fosse, tá? Até que tem uma estrutura boa. O prendedor para tu prender ele na mesa, de ferro também, material bem bom. Aí veio essa pecinha aqui para tu prender ele na ponta ali do suporte para conectar o microfone. E por último veio com essa peça aqui também. Eu mais vejo o pessoal usando essa peça aqui, quem canta, que daí quer um filtro de som um pouco melhor para não chegar tanto aquele vento, aquele barulho de vento no microfone quando a pessoa está cantando. Então eu vou montar agora aqui o microfone na mesa aqui, aí na sequência eu já volto para a gente testar ele. Então pronto, galera, ele está montado aqui. Achei bem legal que ele tem muitos suportes para regulagem, então ele tem suporte, o braço tem suporte para regulagem aqui, suporte para regulagem aqui, suporte para regulagem aqui. Aí aqui prendedor também, então ele ficou presinho na mesa aqui. Achei ele bem firme, bem resistente. Então eu consigo regular ele numa altura boa, que eu consiga usar aqui o teclado e o mouse sem ele me estrovar, olhar para a tela também aqui, sem que ele me perturbe aqui. Uma coisa, galera, que é importantíssimo, que pouca gente fala, é que ele tem direção, tá? Esse aqui não é um microfone multidirecional, tá? Ele tu tem que falar para o lado onde está o captador dele. Se você falar para qualquer outro lugar, ele vai ficar baixo, tá? E às vezes até pegar ruído. Então repare que aqui dentro tem uma bolinha nessa parte aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas se você comprar, você vai ver. Tem a bolinha e de um lado sai um fio e do outro lado tem os furinhos. Então é desse lado aqui que você fala. Do lado onde tem o fio é a parte de trás dele. Então se você falar para a parte de trás dele, obviamente que ele vai ficar com o som baixo. Então você tem que regular ele para que essa parte aqui fique virado próximo à sua boca, tá? Aí ele é douradinho, bonitinho, mas eu particularmente vou colocar aqui. Agora sim, coloquei uma almofadinha nele, tá pronto para o nosso teste. Então eu vou conectar nele o cabo XLR. Não vou usar o cabo que veio com ele, eu vou usar um cabo que eu comprei à parte, cabo conectado, e daí agora a outra ponta eu vou ligar aqui na nossa plaquinha de som. Beleza, conectado. E daí agora eu vou pegar aqui o cabinho USB e vou ligar nele e ligar no computador. Já acendeu a luz de power e já bipou lá no computador também, que ele já está reconhecendo. Ele é plug and play, tá, galera? Não precisa instalar nenhum programa no computador. É só conectar ele na USB do computador que ele já identifica. Então, galera, agora eu estou gravando aqui já usando o microfone, tá? Então, vocês podem comparar o áudio como estava anteriormente, até poucos minutos. E agora esse aqui é o som aqui da mesinha de som e desse microfone, tá? Então é a junção dos dois. Então estou usando um cabo XLR, não usei o cabo, deixa eu até pegar novamente aqui para vocês. Então, ó, eu não estou usando esse cabo aqui que veio junto com o kit, tá? Eu tô usando o cabo que é as duas pontas XLR, justamente para poder funcionar o Phantom Power, tá? Então, pelo que eu estou acompanhando aqui no monitor de som, tá bem bom o som. O volume tá na metade, na mesinha aqui na plaquinha de som. Eu tô falando aqui mais ou menos. Botei o microfone, na verdade, um pouquinho mais perto do que eu normalmente vou utilizar. Deixa eu afastar um pouquinho. Eu provavelmente na gravação dos vídeos eu vou usar ele assim, provavelmente. Né? Obviamente que eu vou tirar ele aqui da frente para não ficar aparecendo só nesse vídeo, porque como é um vídeo de review, né? Tô deixando ele aparecer aqui, mas depois ele vai ficar mais para baixo um pouco,
mas é mais ou menos essa distância que eu vou falar dele. Aí o captador dele tá aqui, ó, desse lado de cá, aqui próximo da minha boca, aqui. E tô monitorando também no computador ali, ele tá bom, o volume dele tá no que deveria ser o ideal, né? Não tá nem alto demais e nem baixo demais. Então, na verdade, tô falando bastante aqui com vocês justamente para a gente ter esse comparativo de voz aí. Então, galera, deixa eu me afastar um pouco aqui para vocês verem como é que fica o som mesmo mais afastado, ó. Então, agora eu estou mantendo o mesmo volume de voz, porém eu estou mais longe aqui do computador. Eu devo estar uns 40 centímetros aqui do microfone. E agora me aproximando aqui mais perto, mas eu estou mantendo o mesmo padrão de voz, tá? Não é porque eu fui mais longe que eu falei mais alto. E não é porque eu estou falando mais perto que eu estou falando mais baixo também, ó. Então, para vocês verem, quando eu falo muito perto, eu estou vendo o monitor aqui que ele está estourando. Nessa altura fica bom. E quando eu me afasto, não está tendo diferença significativa. Ele está baixando um pouquinho ali o nível, talvez uns 5 decibéis, mas não é muita coisa, não. Então, tô bem satisfeito por enquanto. Ainda vou ter que ver na edição. Eu não sei se eu vou aplicar alguma edição sobre esse áudio ou se eu vou deixar ele cru, tá? Mas agora, nesse momento aqui que eu tô falando, não tem ainda nada em cima dele. Talvez eu melhore esse áudio na edição depois, mas agora, galera, no momento não tem nada, tá? Esse aqui é o som purinho dele. Então eu vou gravar mais um pouquinho para vocês aqui a plaquinha, tá? Então, ó, galera, a mesinha aqui é a plaquinha de som, então que eu falei para vocês, ó, o volume aqui na metade, o Phantom Power está ligado, então ele acende essa luz laranja aqui quando o Phantom Power está ligado, que é esse botão aqui, e a luz vermelha aqui, que talvez para vocês não apareça vermelho, é a luz de quando ele está ligado na energia. Então esses aqui estão em baixa, porque eu não estou usando saída externa, eu estou usando só aqui, ó, o cabinho USB ligando lá no computador, que está enviando o áudio para lá. Eu estou falando aqui, a luzinha verde aqui está piscando, e às vezes a vermelha pisca também, só que esse é o comportamento normal dela, né? De vez em quando piscar, o que não deve acontecer é ela ficar direto, tá? E uma coisa que eu gostei também bastante, vou mostrar também o microfone aqui, ó, o microfone instaladinho aqui com o tripé não, com o suporte. Então eu achei ele bem firme, o material dele bem bom, tá? Ele ficou bem firme aqui na mesa, bem conectado. Isso, então voltando a câmera aqui para o suporte, uma coisa que eu gostei também é que também não está dando muita variação, ó. Eu me distancio dele para vários lados e o som dele pega bem. Deixa eu ver aqui para trás. É, mesmo que eu vier para trás do microfone, ele também se mantém relativamente o mesmo, né? Achei muito bom por enquanto. Eu ainda vou ter que fazer a edição dele para ver certinho, porque no momento eu estou usando ele, eu só parei um pouco o vídeo para dar uma ouvida, né, para ver como é que ele estava e tô monitorando ali ele no software aqui de gravação, né? Mas gostei bastante. Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like. Isso ajude vocês aí a escolher o equipamento de vocês, caso vocês estejam passando pelo mesmo problema de som que eu. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera, e que a força esteja com vocês.